Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, ritmo intenso. Câmara Legislativa abre dezembro com votações que prometem impactar o dia a dia no DF. Beleza legal. Projeto de lei quer valorizar profissionais do setor de beleza. Transparência em pauta. Contas da Secretaria de Saúde do DF são debatidas em audiência pública. Do lixo ao luxo, mostra em cartaz na CLDF e usa reciclagem para produzir obras de arte. E claro, também vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa durante a primeira semana de dezembro. A primeira semana de dezembro no plenário da Câmara Legislativa foi dominada por votações. Na sessão ordinária do dia 2, o plenário aprovou o projeto do Poder Executivo que abre mais de 15,3 milhões de reais em créditos suplementares à Lei Orçamentária Anual do DF. Os recursos serão utilizados para obras de conservação e pavimentação viária. Os distritais também aprovaram um projeto que perdoa as dívidas de IPTU de imóveis do Arapuanga, localizados em áreas desapropriadas para regularização fundiária de interesse social. O benefício vale para inscritos ativos no IPTU e não permite a restituição ou compensação de valores já pagos. O montante perdoado totaliza mais de 13,8 milhões de reais. Os parlamentares também aprovaram um projeto do GDF que cria o Conselho de Proteção e Promoção de Direitos LGBTI+, órgão permanente para receber denúncias e propor soluções contra violações de direitos, como homotransfobia em comércio, escolas e família. Ainda no dia 2, o plenário aprovou 18 projetos de lei de autoria dos deputados distritais. As propostas aprovadas incluem a criação de delegacias e de centros de atendimento especializados para idosos, a ampliação do rol de doenças detectáveis no teste do pezinho, a criação do voucher de saúde para pacientes que precisem de procedimentos urgentes na rede privada, a regulamentação de exercício da enfermagem estética e a instalação de câmaras em sessões clínicas para pessoas com deficiência. Também estão na lista projetos como o que aprimora a avaliação física realizada em academias, o que cria abono de ponto no aniversário de servidores, o que estabelece condições mínimas para o funcionamento de escolas públicas, o que adequa a sinalização de vagas para autistas em estacionamentos, o que cria o cartão feira destinado ao custeio de reformas de boxes em feiras livres e o que amplia a publicidade de dados sobre o transporte coletivo. Na área ambiental e tecnológica, foram aprovadas propostas para expandir a política de hidrogênio verde e para autorizar postos de combustíveis a disponibilizar pontos de recarga para veículos elétricos. Também integram a lista projetos de inclusão social. As propostas abrangem programas de empregabilidade para a população LGBTIAPN+, a promoção do ensino de Libras, a responsabilização administrativa contra terapias de conversão de orientação sexual e o estímulo à formalização de profissionais da área de beleza. O projeto Zona Verde, que previa privatizar 115 mil vagas públicas de estacionamento no plano piloto, repercutiu na sessão ordinária do dia 2. Segundo deputados da oposição, o GDF mentiu ao negar na véspera ser autor da proposta, discutida há meses pela Secretaria de Mobilidade. Os oposicionistas afirmaram ainda que o governo só recuou por conta da pressão popular e criticaram a falta de transparência em todo o processo. Outro tema que pautou pronunciamentos foi o reajuste das forças de segurança do DF, confirmado pelo governo federal no dia 1º via medida provisória. O deputado Hermeto celebrou a medida e avaliou que ela é fruto de anos de pressão das polícias locais e do empenho pessoal do governador Ibanez Rocha. Ele também criticou políticos que tentam lucrar politicamente com o fato sem nunca ter defendido efetivamente a categoria. Já o deputado Chico Vigilante atribuiu ao presidente Lula a responsabilidade pelo aumento, o maior já concedido ao setor. Para o presidente da CLDF, o deputado Wellington Luiz, a conquista é uma vitória coletiva, ainda que o aumento tenha vindo em percentual inferior ao originalmente proposto.
Na sessão do dia 3, mais votações. Entre as medidas aprovadas está a que fixa os valores do IPVA e IPTU para o ano que vem. A alíquota sobre veículos automotores terá um reajuste médio de 1,72%, correspondendo ao médio da tabela FIPE. Já o imposto sobre imóveis terá reajuste médio de 5,1%. Juntos, os dois tributos deverão gerar uma receita de 3,53 bilhões de reais em 2026. O plenário também derrubou 18 vetos totais e um parcial do governador Ibanez Rocha a projetos de lei que haviam sido aprovados pela CLDF. Com isso, as propostas se tornam leis. Os vetos derrubados abrangem propostas que fortalecem áreas como o serviço público, a educação, a saúde, a mobilidade e o meio ambiente. A lista completa pode ser conferida no portal de notícias da Câmara Legislativa. Na mesma sessão, a Câmara Legislativa aprovou a abertura de crédito suplementar no valor de 55,6 milhões de reais para a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana. O valor vem de créditos inspirados de bilhetagem automática, como cartões mobilidade e vale transporte, e será usado para equilibrar as contas do sistema de transporte público do DF. Ainda no dia 3, os distritais aprovaram a abertura de crédito suplementar no valor de 17,4 milhões de reais para o DF. Do montante, 15,4 milhões vão para a nova CAP, que usará o dinheiro para obras em quadras poliesportivas e para a conclusão do novo edifício da Procuradoria-Geral do DF. Outros 2 milhões serão destinados à Secretaria de Esporte e Lazer, para o pagamento de despesas com água e energia. O plenário também aprovou o projeto do deputado Ricardo Valle, que obriga o GDF a implantar faixas de pedestre elevadas em frente a escolas e unidades de saúde do DF, visando garantir mais segurança para os pedestres. No dia 4, a deputada Paula Belmonte comandou comissão geral que debateu como proteger crianças e adolescentes no ambiente digital. Especialistas alertaram para riscos do acesso à internet sem supervisão, como aliciamento e pornografia, e defenderam responsabilidade compartilhada entre famílias, escolas, plataformas e governo. A semana no plenário também contou com homenagem. No dia 3, a professora e policial civil Deise Lúcio Belém de Andrade recebeu o título de cidadã honorária de Brasília, em homenagem do deputado Eduardo Pedrosa. Deise é conhecida por fundar iniciativas de policiamento comunitário e projeto de proteção a mulheres, crianças e idosos. A Secretaria de Saúde do GDF fez a prestação de contas dos meses de maio a agosto diante da Comissão de Saúde da Câmara Legislativa no último dia 4. A reunião foi conduzida pela presidente do colegiado, deputada Deise Amarilho, e levou quase 10 horas de duração. O secretário Juraci Cavalcante apresentou dados da execução orçamentária, da estrutura da rede e dos indicadores de atendimento. Segundo a pasta, do orçamento de cerca de 13 bilhões de reais para a secretaria, foram executados quase 9 bilhões de reais, ou seja, pouco mais de 71%. Um ponto discutido foi o contingenciamento de mais de 400 milhões de reais na pasta. Representantes do Ministério Público e do Conselho de Saúde criticaram a falta de transparência e a dificuldade de entender o impacto real dos bloqueios. Eu entendo que essa transparência no movimento interno da secretaria é fundamental para que a gente possa, como órgão de controle, a sociedade também entender o impacto do contingenciamento na política pública de saúde. E acho que essa é porque a gente precisa qualificar o processo de contingenciamento no Distrito Federal. É importante a gente falar assim, do contingenciamento, porque eu não acredito que vocês tenham tido informação da Secretaria de Economia qual era o cronograma desse descontingenciamento. E isso impacta a programação, porque nós já estamos indo para o final do ano com o contingenciamento, pelo menos em decreto vigente, né? E isso é muito ruim, porque você tira do investimento e às vezes não sabe se vai conseguir reaplicar aquele valor. De acordo com o secretário, não há previsão de nomeação de novos servidores na saúde, mesmo com mais de 23 mil vagas abertas e leitos bloqueados por falta de pessoal. O que nós temos é o cronograma de nomeações que foi encaminhado para a economia. Eu não tenho o cronograma de quando a economia vai liberar.
Nós estamos entrando num ano eleitoral que me preocupa a gente estar no dezembro e o gestor máximo da Secretaria de Saúde não ter uma resposta para dar para a Comissão de Saúde em relação à nomeação de servidores. Outro ponto abordado foi o acordo do Tribunal de Contas da União sobre irregularidade no IGES, Instituto de Gestão Estratégica de Saúde, que deve resultar em multas e devolução de mais de 110 milhões de reais, fato não informado ao Conselho de Saúde. No Distrito Federal, quem trabalha com beleza costuma dizer que o salão é quase uma segunda casa. É ali que se paga as contas, se cria laços, se transforma a autoestima e, claro, faz a economia girar. Mas apesar de tanta importância, milhares de profissionais seguem trabalhando sem apoio, sem capacitação e muitas vezes sem qualquer formalização. Para mudar essa história, tramita atualmente aqui na Câmara Legislativa um projeto de lei que promete incentivar a profissionalização deste setor. A proposta institui o programa Beleza Legal DF e quer valorizar barbeiros, manicures, esteticistas, cabeleireiros, toda essa turma que faz o DF ficar mais bonito e empregado. São manicures, massagistas, cabeleireiros, essas pessoas que estão no cuidado no dia a dia, mas que são um pouco negligenciados, são um pouco invisíveis, apesar de serem tão numerosos. E eles precisam sim de formação, de qualificação e de oportunidade para se firmarem no negócio. Então, falar de microcrédito para esse grupo é falar de economia circular, sim. Então, nós estamos olhando de forma integral. Eles nos ajudam, cuidam de nós e nós vamos, de alguma forma, apresentar um projeto de lei que possa cuidar integralmente desse grupo. Entre as medidas propostas no projeto estão o fomento a linhas de crédito, microcrédito e empreendedorismo feminino, incentivo à formalização com foco no registro como microempreendedores individuais e a promoção de feiras, mostras e semanas temáticas de valorização e reconhecimento da categoria. O mercado da estética movimenta mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano no DF. Quem empreende na área sabe os desafios desse negócio. É o caso da Mariana, que mantém um salão especializado em cabelo afro no Sudoeste. Um empreendimento que iniciou em 2023. A gente mora aqui, né, na região, nós somos moradores do Cruzeiro, eu e meu marido, e a gente sentia falta de um espaço que a gente tivesse para a comunidade negra mesmo, voltada para o nosso tipo de cabelo, né, cabelo crespo, cacheado, tranças. Não só o cabelo, né? Não só a aparência, não só a estética, mas um espaço que nos acolhesse enquanto comunidade. Então daí surgiu, né, a oportunidade de criarmos o espaço. Então a gente foi atrás, né, de entender como era esse lugar, né, de prestar serviços de estética para a comunidade negra em específico. Estudamos, pesquisamos aqui as redondezas e aí a gente decidiu abrir. Para ela, uma legislação voltada para o setor seria um importante incentivo para quem atua na área. É muito importante que tenha um incentivo, é muito difícil, né? A gente empreender, a gente se desdobra, então a gente precisa de apoio, de crédito, de tudo isso. Porque começar do zero, né, é muito complicado. Assim como Mariana, milhares de profissionais no DF batalham todos os dias para crescer. E muita gente só precisa de uma chance, um curso, uma orientação para dar o próximo passo. Para o presidente do sindicato, que representa os salões de beleza no DF, divulgar a legislação é fundamental para o fortalecimento do setor. É um setor que tem muita informalidade, então o poder público pode fomentar as instituições que divulgam, como o próprio sindicato, as regras do profissional parceiro. Então nós temos aí muitas empresas e muitos profissionais que desconhecem totalmente a lei do profissional parceiro. Eu já ouvi falar, eu posso fazer um contrato. Entretanto, esse contrato, se não for bem feito, a empresa não abate os impostos e o profissional não tem os benefícios que o governo oferece, como aposentadoria, saúde, etc. Então, acredito que o governo pode sim ajudar fomentando essas instituições e divulgando todos esses benefícios que a lei ampara.
A história da pequena vila chamada Lidice, na República Tcheca, é tema de exposição na Câmara Legislativa. O vilarejo ficou famoso durante a Segunda Guerra Mundial porque foi totalmente destruído pelo exército nazista em 10 de junho de 1942. O massacre foi uma punição coletiva do regime de Hitler pela morte de um comandante de uma organização paramilitar nazista. Centenas de homens foram executados, mulheres foram enviadas para campos de concentração e crianças para campos de extermínio. Lidice virou símbolo da violência do regime nazista durante a guerra. Para representantes da República Tcheca, essa é uma das histórias mais trágicas do país. Essa exposição explica essa tragédia, explica como foi a cidade antes e depois dessa tragédia, porque o objetivo dos alemães era destruir para que não apareça mais na terra, né? Mas a cidade foi reconstruída em um outro lugar e a parte da antiga cidade fica como um monumento à memória dessa barbárie da Segunda Guerra Mundial. A mostra conta com fotos históricas e desenhos realizados por crianças no mundo inteiro. Pela primeira vez, alunos do Distrito Federal da Escola Classe 68 de Ceilândia participaram do projeto. A exposição com desenhos infantis começou em 1967 com as crianças tchecas. Aos poucos, várias outras nacionalidades passaram a integrar a homenagem. Essa exposição se chama Lidice, né, para, digamos, lembrar e memorar as crianças mortas na cidade de Lidice. Essa exposição tornou-se internacional. E, anualmente, milhares de crianças em todo o mundo participam dessa exposição. E também as crianças brasileiras. E, por isso, nesse momento, estamos trazendo, como parte dessa exposição, os desenhos das crianças brasileiras participantes dessa exposição. Ela tem um objetivo muito claro de trazer para a história recente uma memória de que possamos transformar essa dor em uma atenção, numa vigilância pela paz. Então, esse objetivo de lembrar de um momento trágico é sempre com essa consciência de estarmos olhando para o futuro sem deixar que aquele passado dolorido nos atinja novamente. Durante e depois da guerra, diversos países nomearam ruas, praças, vilas e cidades como Lidice. No Brasil, a Vila de Santo Antônio do Capivari, no Rio de Janeiro, recebeu o nome de Lidice 2 anos após o massacre. A exposição fica aberta ao público até o dia 11 de dezembro na Galeria Espelho d'Água da Câmara Legislativa. Os tambores ecoaram na Câmara Legislativa, abrindo caminho para as vozes e histórias das mulheres negras. O batuque do grupo uruguaio Cuerda Mizangueira marcou a abertura da exposição Aquilombadas, que celebra a arte, a ancestralidade e a resistência das mulheres afro-uruguaias. O evento foi promovido pela Embaixada do Uruguai no Brasil. Toda a América Latina foi cheada de mulheres que venían de esclavos, ¿no? Que eran esclavizadas, que eran discriminadas, que eran maltratadas. ¿Cómo se manifiesta esto? Esto se manifiesta a través de la escritura, a través de la artesanía, a través de la pintura, de diversas expresiones culturales que son las que le dan fundamento y basamento a esta lucha de las mujeres que sempre hay que apoiar. Com exposição de obras de arte, artesanato e publicações, o evento marcou a passagem dessas mulheres que vieram a Brasília participar da Marcha Mundial das Mulheres Negras.
A cerimônia de abertura destacou a importância de ampliar espaços institucionais para manifestações artísticas de grupos historicamente invisibilizados. Representantes culturais, artistas e autoridades estiveram presentes, reforçando que a arte também é território de luta e de reconhecimento. Esse encontro é quilombo, é empoderamento, é compartir, é construir, é muito, é sanar, é reparar o comenzar a reparar, que es por eso que marchamos, por la reparación y el buen vivir, que se nos fue negado hace muchos años, más de 400 años, en los que nosotras necesitamos tener y empezar a tener una buena vida, una mejor vida. Y para eso necesitamos que nos reparen, necesitamos que nos escuchen, que nos visibilicen. Quero dizer que aqui no Parlamento, e a Jane falou muito bem, nós somos 4 mulheres e nós temos lutado pela nossa representação, de promover política pública que promova liberdade, justiça, igualdade, oportunidade, empregabilidade para as mulheres de Brasília. E dizer que fiquei muito triste e feliz. Triste por saber que nós compartilhamos as mesmas dores, mas feliz por saber da intenção de vocês de promover e de buscarem a solução para esses problemas. Como será o amanhã? Essa necessária pergunta tem inquietado a sociedade por conta das transformações culturais, econômicas e do meio ambiente. O Conselho Curador de Cultura da CLDF inaugurou no dia 1º de dezembro a exposição Mostra Extraordinária. 15 mulheres que trabalham no Centro de Reciclagem do Varjão produziram obras como quadros e catálogos feitos de materiais que foram jogados fora. É uma parceria entre artistas e as trabalhadoras da Central. Então a gente trabalha no galpão delas, que é um galpão de triagem de materiais recicláveis, e desse material que chega para elas, a gente seleciona juntamente com elas e cria as obras de arte. São todos feitos artesanalmente, então as mulheres participam de todo o processo, desde a criação, da seleção desses materiais, da criação das obras, da produção, confecção delas, até chegar aqui na exposição. A CLDF tem 2 principais espaços de exposição cultural. Aqui, que é o foyer do plenário, e a Galeria Espelho d'Água, que fica a poucos metros daqui. O Conselho Curador de Cultura promoveu esse ano mais de 30 exposições para um público de mais de 10 mil pessoas. A ideia de inclusão social marcou os temas de grande parte das obras apresentadas. Muito bom fechar o ano trazendo sensibilidade. A abertura dessa exposição que fala do lixo, que são pessoas que lidam com a reciclagem no Varjão, é muito importante porque a natureza é perfeita, então ela não tem lixo. E é muito bacana você ver esse ciclo da reutilização, virando arte, virando uma obra, virando recurso, podendo trazer uma subsistência às pessoas que trabalham com outro olhar que não apenas o do lixo como um produto difícil de lidar com ele, mas conseguindo enxergá-lo como arte. A CLDF é uma casa onde a gente tem figuras muito importantes que passam diariamente, então pessoas muito influentes, então estar aqui representa um grande potencial de contatos, de pessoas apoiadoras, né? Pessoas que se interessam por essa causa e possam apoiar de outras formas, levar também, ajudar a gente nessa divulgação. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.